Há uma presença invisível, mas absolutamente real, que mantém em pé toda a estrutura da fé cristã. É uma presença que não se impõe com violência, que não busca aplausos, que não exige holofotes, mas que está silenciosamente no centro de tudo. O Catecismo da Igreja Católica afirma que ninguém pode dizer com verdade Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso significa que sem ele, a fé deixa de ser viva e se torna apenas um conjunto de palavras decoradas, ideias soltas e ritos vazios. É como um corpo sem alma. De longe, parece inteiro, mas está sem vida. Muitas vezes os fiéis olham para Deus Pai, reconhecem a grandeza de Jesus Cristo, mas esquecem que é o Espírito Santo quem nos liga a eles, quem nos introduz na comunhão divina e quem mantém acesa a chama da fé em meio à escuridão. Ele é o amor de Deus derramado em nossos corações, o sopro que vivifica a alma, a corrente invisível que conecta o coração humano ao trono eterno. Sem o Espírito Santo, a oração se torna apenas um exercício mental. A Eucaristia se reduz a um gesto simbólico e a caridade não passa de filantropia. Com ele, tudo ganha sentido e profundidade. É o Espírito que abre os olhos para perceber a presença de Cristo, que aquece o coração até que a palavra de Deus se torne mais do que um texto antigo, que move a vontade para agir conforme os mandamentos, mesmo quando isso exige sacrifício. Quando alguém se volta para Deus, depois de anos de afastamento, quando uma alma endurecida se quebranta, quando um pecador encontra forças para se confessar, é o Espírito Santo quem está agindo, de forma silenciosa, mas irresistível. Ele é o arquiteto invisível que constrói e reconstrói a fé, mesmo quando tudo parece ruir. O Catecismo nos alerta que não existe vida cristã autêntica sem ele. E esse alerta não é uma frase de efeito para ser lida apressadamente. É uma verdade que deveria nos sacudir. Se nossa relação com o Espírito Santo é fraca, nossa fé corre risco de murchar. Podemos até manter as aparências, mas a essência se perde. É como manter uma lâmpada desligada em um quarto escuro. Ela existe, mas não ilumina. É o Espírito quem nos liga à fonte, quem nos mantém conectados à vida de Cristo. Sem ele, o cristianismo se transforma numa prática cultural, numa moralidade genérica, numa tradição sem força transformadora. A história da Igreja mostra isso de forma incontestável. As maiores transformações espirituais não começaram com estratégias humanas ou com líderes carismáticos por si mesmos. Começaram quando homens e mulheres se abriram de maneira radical ao Espírito Santo. No Pentecostes, um grupo de discípulos assustados, escondidos por medo, se tornou uma comunidade corajosa e indomável. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, passou a pregar com ousadia diante de multidões. Aquele vento impetuoso que encheu a sala foi o mesmo que encheu seus corações, expulsou o medo e incendiou a missão. E desde então, sempre que a Igreja precisou de renovação, o Espírito esteve presente, levantando santos, profetas, missionários e mártires, conduzindo-os a realizar o que seria impossível pelas forças humanas. Esse mesmo Espírito continua falando hoje, mas muitos já não o reconhecem. Vivemos cercados por ruídos constantes, informações, opiniões, urgências falsas, distrações que sufocam o silêncio interior onde ele fala. Não é que ele tenha parado de agir, mas que nós deixamos de ouvir. É preciso recuperar a capacidade de silenciar para perceber sua presença. Às vezes, isso acontece num momento de oração profunda, outras, no meio de um gesto simples de amor ou de perdão. Sempre que nos abrimos, mesmo em pequenas coisas, ele encontra espaço para agir. O Espírito Santo também é o guardião da autenticidade da fé. Sem ele, moldamos Deus à nossa imagem, adaptamos o Evangelho aos nossos gostos, distorcemos a verdade para torná-la mais confortável. É ele quem impede que a revelação seja diluída ou deturpada.
quem nos mantém enraizados na verdade que salva. Ignorar essa realidade é abrir espaço para a confusão e para a superficialidade. Com ele, a fé se torna sólida, capaz de resistir a tempestades e até florescer em meio à adversidade. Reconhecer a presença do Espírito não é apenas um exercício intelectual, é uma experiência real. É sentir a paz que preenche o coração na oração, mesmo quando nada mudou externamente. É o consolo que chega sem explicação no momento mais sombrio. É a força para perdoar quando tudo em nós grita por vingança. É a coragem de permanecer fiel, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Ele não é um símbolo poético ou uma energia impessoal. É uma pessoa divina, viva, ativa, que habita em nós e nos envolve. Negligenciar o Espírito é viver como alguém que possui um tesouro imenso, mas o mantém trancado e esquecido. É tentar caminhar sem fôlego, lutar sem força, crer sem luz. O catecismo insiste, é pelo Espírito Santo que a fé nasce, cresce e se fortalece. Não basta conhecer doutrina ou frequentar ritos. É preciso cultivar uma relação constante com aquele que faz Cristo ser real no presente. Ele transforma conhecimento em convicção, convicção em testemunho e testemunho em santidade. Sem ele, a fé não se sustenta. Com ele, a fé se torna fogo que aquece, luz que ilumina e força que sustenta até o fim. A pergunta que devemos nos fazer é: temos permitido que o Espírito Santo seja realmente o fundamento invisível da nossa vida, ou estamos tentando manter a fé apenas com nossas próprias forças? Porque a verdade é clara, só Ele pode sustentar a fé até o último dia. Desde o início da revelação bíblica, existe uma imagem de profunda beleza e significado, que revela quem é o Espírito Santo e como ele atua. Deus inclinou-se sobre o homem formado do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse detalhe não é uma poesia simbólica, mas a descrição de um ato divino no qual o Espírito de Deus, invisível e irresistível, concedeu ao homem não apenas a vida física, mas a capacidade de comunhão com o próprio Criador. O Catecismo da Igreja Católica afirma que é o Espírito quem dá vida, quem vivifica, quem sustenta tudo o que existe. Sem ele, o corpo pode até se mover, mas a alma está vazia. A mente pode produzir ideias, mas o coração permanece sem luz. O sopro de Deus não é uma força anônima, é a presença viva que molda, anima e orienta o ser humano para a sua finalidade última: viver em Deus e para Deus. A humanidade, no entanto, vive constantemente o drama de tentar respirar sem esse fôlego divino. Desde o pecado original, o homem inclina-se a buscar em outras fontes o ar que só o Espírito pode oferecer. Muitos tentam encher os pulmões da alma com conquistas, poder, prazeres, distrações, acreditando que podem sustentar a própria vida apenas com aquilo que o mundo fornece. Mas assim como o corpo não sobrevive sem oxigênio, a alma não permanece viva sem o Espírito. Quando essa respiração espiritual se interrompe, a fé enfraquece, a esperança desbota e a caridade se torna apenas esforço humano, pesado e instável. O sopro de Deus é silencioso, mas o seu efeito é inconfundível. É Ele quem desperta o arrependimento num coração endurecido, quem sustenta a perseverança de um missionário que não vê resultados, quem inspira palavras de conforto a alguém em desespero. É Ele quem, de maneira quase imperceptível, mantém acesa a chama da fé em meio às tempestades. É por isso que o Catecismo descreve o Espírito como o princípio de toda ação vital autêntica na vida cristã. Sem ele, mesmo as boas obras se esvaziam de sentido. Com ele, até os gestos mais simples se tornam sementes de eternidade. Quando nos afastamos dessa respiração divina, começamos a sufocar espiritualmente. A alma perde o ritmo,
O coração se fecha, a vida de oração se torna árida e mecânica. A ansiedade cresce, porque tentamos sustentar-nos sozinhos. A esperança se apaga, porque perdemos o contato com a fonte da vida. Mas quando nos abrimos para receber esse sopro todos os dias, algo muda profundamente. A oração se torna encontro, a palavra se torna alimento, os sacramentos se tornam experiência viva de graça. Até a dor ganha um significado novo, porque já não é carregada no isolamento, mas respirada junto com Deus. O Pentecostes é a prova definitiva de que esse sopro não foi um ato único no Éden, mas uma realidade contínua. O mesmo Espírito que deu vida a Adão foi derramado sobre a igreja com força de vento impetuoso, não para criar corpos, mas para criar novas criaturas. Aqueles discípulos, antes fechados e inseguros, foram tomados por um sopro que não apenas lhes deu coragem, mas os lançou ao mundo como testemunhas de Cristo. Esse vento continua soprando na história, procurando corações dispostos a abrir as velas e deixar-se conduzir. Respirar o Espírito não é um ato passivo. É uma escolha diária de abrir espaço, de afastar o ar viciado que o mundo oferece, de buscar o ar puro que vem de Deus. É estar atento aos momentos em que Ele sopra, numa inspiração durante a oração, num impulso de fazer o bem sem esperar retorno, numa palavra do Evangelho que parece ter sido escrita especialmente para aquele dia. É aprender a depender dessa respiração tanto quanto o corpo depende do ar físico. Há pessoas que vivem de respirações rasas, relacionando-se com o Espírito apenas em momentos esporádicos, e por isso permanecem fracas na fé. Mas quem se abre para que ele seja o fôlego constante, experimenta uma vitalidade espiritual que não se explica apenas por disciplina ou conhecimento. É vida abundante, fluindo de dentro para fora. O sopro de Deus não é apenas um detalhe da criação, é a essência da vida espiritual. Sem ele, o homem apenas existe. Com ele, o homem vive em plenitude. A pergunta que fica para cada um de nós é simples e direta. Estamos vivendo apenas para sobreviver ou estamos respirando profundamente o Espírito que nos transforma em filhos de Deus? Em um mundo onde tudo parece negociável, onde a verdade é frequentemente tratada como algo relativo e moldável conforme interesses humanos, existe uma presença inabalável que permanece firme e incorruptível: o Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que ele conduz a Igreja à verdade plena e garante que, de geração em geração, o Evangelho permaneça intacto, livre de adulterações e desvios. Isso significa que, enquanto opiniões mudam, filosofias se contradizem e valores sociais oscilam, o Espírito é o guardião que mantém a fé enraizada naquilo que é imutável. Sem ele, a Igreja não passaria de uma organização humana sujeita a erros e modismos. Com ele, ela é o corpo vivo de Cristo, sustentado pela própria sabedoria divina. Mas o Espírito não guarda a verdade como um objeto distante, trancado num cofre celestial. Ele a comunica, ilumina e torna viva no coração dos fiéis. É ele quem inspira o magistério da Igreja, quem guia os concílios, quem levanta santos, doutores e pastores para aprofundar a compreensão do mistério cristão e defendê-lo contra falsidades. Quando um fiel lê as Escrituras e, de repente, um versículo brilha de forma única, tocando a alma e revelando algo novo, é o Espírito que está agindo. Sua função não é apenas proteger a fé contra ameaças externas, mas também contra os enganos internos que cada coração carrega. Ilusões, interpretações distorcidas, justificativas que criamos para suavizar exigências do Evangelho. Para que esse guardião possa agir plenamente é preciso humildade. O orgulho intelectual ergue barreiras contra a luz que ele oferece, e a soberba espiritual fecha os ouvidos à sua voz. Ele não força a entrada, mas se oferece como mestre e conselheiro, esperando que o discípulo queira aprender. Na história da Igreja,
Vemos momentos em que heresias ameaçavam a pureza da fé, confundindo multidões. No entanto, sempre surgiram respostas claras, inspiradas pelo Espírito, que devolveram a segurança ao povo de Deus. Isso não foi fruto de mera capacidade humana, mas resultado da ação do guardião, que zela pela integridade do depósito da fé. Esse cuidado não é apenas coletivo, é profundamente pessoal. O Espírito Santo vigia o interior de cada cristão. Quantas vezes, diante de uma decisão que nos afastaria de Deus, sentimos aquele incômodo interior, aquela inquietação que não sabemos explicar? Quantas vezes, na hora da tentação, uma palavra de Cristo ou um ensinamento da igreja vem à memória com força inesperada? É o Espírito, prevenindo quedas e guiando para escolhas que preservam a vida da alma. Seguir esse guardião exige docilidade, e a docilidade nem sempre é confortável. Muitas vezes, o Espírito confronta nossas ideias fixas, desmonta convicções que cultivamos por anos e desafia a lógica humana que sustenta nossos planos. Ele não está interessado em que mantenhamos uma fé acomodada, mas em que vivamos a fé verdadeira, que é exigente e libertadora ao mesmo tempo. E aqui está um ponto crucial. Sem o Espírito, corremos o risco de moldar a verdade ao nosso gosto. Com ele, somos moldados pela verdade que salva. O Espírito não apenas revela o que é verdadeiro, mas também dá coragem para defendê-lo, mesmo quando isso custa caro. Ele foi a força por trás dos mártires que, diante da ameaça de morte, proclamaram Cristo sem hesitar. Foi ele quem inspirou missionários a entrar em terras desconhecidas para anunciar a palavra. Foi ele quem sustentou a igreja em tempos de perseguição, confusão e escândalo. Hoje, em meio ao barulho de tantas vozes e ideologias, essa função de guardião se torna ainda mais urgente. Precisamos mais do que nunca de sua luz para discernir entre o que é de Deus e o que é apenas aparência de bem. Porque o erro mais perigoso não é o que se apresenta como mal, mas o que se disfarça de verdade para seduzir e enganar. O Espírito Santo é o único capaz de expor esses disfarces, de iluminar o caminho certo e de manter a igreja e cada fiel no rumo seguro que leva à vida eterna. A pergunta que cada cristão deve fazer é direta. Tenho deixado o Espírito Santo guardar e guiar minha vida? Ou tenho tentado definir por mim mesmo o que é certo e errado? Porque, se ele não for o guardião da nossa verdade interior, cedo ou tarde seremos enganados. Mas se o deixarmos conduzir, ele nos manterá firmes, mesmo quando o mundo inteiro ao nosso redor se curva diante das mentiras. O Espírito Santo não é apenas consolo ou direção, ele é também fogo. Não um fogo que destrói, mas um fogo que purifica e transforma. O Catecismo da Igreja Católica o descreve com essa imagem não apenas por causa do Pentecostes, quando línguas de fogo pousaram sobre os apóstolos, mas porque sua obra na alma se assemelha ao trabalho intenso e decisivo do calor sobre o metal. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para que as impurezas sejam removidas e sua beleza real apareça, o cristão precisa passar pela ação purificadora do Espírito para que tudo o que não é de Deus seja consumido e para que a santidade que está em germe dentro dele floresça plenamente. Essa purificação não é superficial. O Espírito Santo penetra nas camadas mais profundas da alma, revelando motivações escondidas, intenções disfarçadas e apegos que muitas vezes nem nós percebemos. Ele ilumina cantos escuros que preferiríamos deixar na sombra, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Porque a verdadeira liberdade só existe quando não há mais correntes internas, quando as paixões desordenadas e o orgulho cedem espaço ao amor puro. Essa obra, no entanto, raramente é indolor. Assim como o fogo arde, o Espírito Santo confronta, corrige e muitas vezes provoca crises interiores para quebrar a resistência da alma ao plano de Deus. O fogo do Espírito também cura.
Ele queima o rancor acumulado, desfaz o gelo da indiferença, derrete a dureza do coração que já não se compadece do sofrimento alheio. É um processo contínuo. Quanto mais nos deixamos aquecer por ele, mais a vida se transforma. E essa transformação não se limita ao interior. Ela se manifesta no olhar, nas palavras, nas escolhas e na disposição para amar sem esperar retorno. É um calor que contagia, uma luz que atrai, porque não é nossa, é dele. Quando o Espírito Santo age como fogo, hábitos que antes pareciam normais começam a incomodar. Atitudes que antes justificávamos se revelam incompatíveis com o Evangelho. A consciência se torna mais sensível, a voz interior mais clara, e a vontade de agradar a Deus cresce. Não é moralismo, é santidade em construção. É o Espírito nos ajustando à medida de Cristo, até que possamos refletir sua imagem com mais fidelidade. No Pentecostes, aquele fogo não apenas pousou sobre os apóstolos, ele os incendiou por dentro. Pedro, antes vacilante, tornou-se um pregador ousado. Os discípulos, antes escondidos, saíram para enfrentar a hostilidade com coragem sobrenatural. Esse é o efeito do fogo do Espírito. Ele não apenas remove o que impede, mas também infunde força para viver e testemunhar a fé sem medo. Ele não apenas limpa, mas empodera. O catecismo lembra que esse processo de purificação é inseparável da santificação. Não se trata de um momento isolado, mas de um caminho constante. Cada prova, cada renúncia, cada obediência à inspiração divina é como uma nova chama que nos refina. Muitas vezes, o Espírito nos conduz por situações que testam paciência, humildade e amor, não para nos destruir, mas para que brilhemos com a luz que vem de Deus. Entregar-se a esse fogo exige confiança. Significa aceitar que o Espírito vai tocar onde dói. Vai mexer em áreas que guardamos com zelo. Vai pedir desapegos que, à primeira vista, parecem impossíveis. Mas quem passa por esse fogo e permanece nele, não sai consumido, e sim fortalecido. É como se, depois de cada purificação, houvesse mais espaço para a graça, mais liberdade para amar, mais disposição para servir. Esse é o convite que o Espírito faz. Permitir que ele queime tudo o que nos impede de ser plenamente de Deus e, ao mesmo tempo, nos acenda com uma paixão que não se apaga. Uma vez que esse fogo se instala, não é possível voltar à frieza espiritual de antes. É por isso que a vida no Espírito é sempre vibrante, sempre nova, sempre transformadora. Ele é o fogo que purifica e transforma, e sem ele, permanecemos apenas em brasa apagada, incapaz de iluminar ou aquecer. O Espírito Santo não é apenas uma presença difusa que paira sobre a igreja. Ele é um mestre pessoal, alguém que instrui, guia e forma cada cristão de maneira única e íntima. O Catecismo da Igreja Católica ensina que é ele quem recorda tudo o que Cristo disse, mas essa recordação não é como a de um arquivo morto, e sim como uma chama viva que ilumina a mente e aquece o coração. Ele não é apenas transmissor de informações, mas o educador da alma, o conselheiro que conhece cada detalhe da nossa história, cada ferida e cada potencial. Ele sabe exatamente como nos conduzir para que nos tornemos a imagem viva de Cristo. A pedagogia do Espírito é perfeita porque é feita sob medida. Ele não age de forma genérica, como se todos fossem iguais. Ele sabe em que ritmo nos guiar, quais experiências nos amadurecem, quais lições precisamos aprender agora e quais ainda não estamos prontos para receber. Às vezes, ele nos instrui diretamente, falando ao coração com clareza durante a oração. Outras vezes, fala por meio da palavra proclamada na liturgia, por um conselho inesperado, por um acontecimento que muda nossa perspectiva ou até por um silêncio que nos obriga a refletir. Esse mestre não força, mas convida. Ele respeita nossa liberdade, mas sempre nos chama para mais.
Sua voz é suave, mas firme, e pode ser facilmente abafada pelo barulho do mundo ou pelas agitações internas. É por isso que a vida de oração e recolhimento é tão necessária. É nesse espaço interior que conseguimos ouvir e reconhecer a sua instrução. E quando a ouvimos, descobrimos que suas lições são diferentes de qualquer ensino humano, porque não se limitam à teoria. Elas transformam de fato quem somos. Há momentos em que o Espírito Santo age como um mestre paciente, repetindo a mesma lição até que finalmente a aprendamos. Ele pode nos colocar várias vezes diante da mesma situação para que pratiquemos paciência, humildade ou perdão. Outras vezes, ele age como um treinador exigente, empurrando-nos para fora da zona de conforto, confiando que, com a graça dele, conseguiremos ir além do que julgávamos possível. O Espírito Santo não ensina apenas o que devemos fazer, mas também nos mostra quem devemos nos tornar. Ele não nos prepara apenas para ações pontuais, mas para uma vida inteira de santidade. É Ele quem nos dá discernimento para escolher entre o que é bom e o que é melhor, entre o que é lícito e o que é verdadeiramente santo. Ele molda nossos pensamentos, purifica nossas intenções e orienta nossas emoções para que toda a nossa vida esteja alinhada à vontade de Deus. Na vida dos santos, vemos como esse mestre interior atua de forma criativa e personalizada. Com alguns, ele conduziu pelo caminho da contemplação silenciosa. Com outros, pela missão ativa em meio aos pobres e sofredores. Com outros ainda, pela coragem de defender a verdade diante de perseguições. Em todos, porém, o resultado foi o mesmo: um coração configurado ao coração de Cristo. Mas para que essa formação seja eficaz, é preciso docilidade. Isso significa confiar nas suas orientações, mesmo quando não entendemos totalmente para onde ele está nos levando. Significa obedecer às suas inspirações, mesmo quando elas desafiam nossas preferências ou nos custam sacrifícios. Sem docilidade, corremos o risco de ouvir, mas não praticar, aprender, mas não viver. Reconhecer o Espírito Santo como mestre interior é admitir que a caminhada espiritual não é um projeto individual, mas um discipulado constante sob a direção de Deus. É aceitar que precisamos de orientação diária, de correção amorosa, de encorajamento firme. E quando nos deixamos conduzir por Ele, percebemos que cada passo, mesmo os mais difíceis, nos aproxima mais do Cristo que é nosso modelo. O mestre interior não quer apenas que saibamos sobre Jesus. Ele quer que nos tornemos semelhantes a Ele em tudo. O Espírito Santo é a força silenciosa que sustenta o cristão quando tudo parece ruir. O Catecismo da Igreja Católica o apresenta como o Consolador, mas esse consolo não é apenas um alívio emocional momentâneo. Ele é força concreta, enraizada no próprio Deus, capaz de manter a alma firme mesmo diante das maiores tempestades. Quando o sofrimento chega sem aviso, quando a perda ou a injustiça nos atingem, quando o medo ameaça paralisar, é o Espírito quem permanece ao lado, sustentando, inspirando e fortalecendo. Ele não retira a cruz, mas a transforma em instrumento de vida. Ele não elimina a dor, mas impede que ela nos destrua. Essa força não se manifesta apenas nos mártires ou nos grandes heróis da fé. Ela se revela também nas vidas aparentemente comuns, mas cheias de coragem oculta. É o pai de família que não abandona sua integridade diante de uma oferta tentadora de desonestidade. É a mãe que, mesmo de luto, continua educando os filhos na fé. É o jovem que, cercado de pressões, mantém-se fiel ao Evangelho. A resistência que essas pessoas demonstram não é fruto apenas de disciplina ou personalidade forte. É resultado da ação constante do Espírito Santo, que alimenta a esperança e sustenta a perseverança. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que as primeiras comunidades cristãs, mesmo perseguidas, não se reuniam para reclamar ou ceder ao desespero.
Pelo contrário, invocavam o Espírito Santo e desse encontro saíam mais ousadas e determinadas. Elas sabiam que a missão não podia depender apenas de coragem humana, porque essa se esgota. A verdadeira força vinha do alto e era renovada sempre que se colocavam em oração e escuta. Esse é um segredo que a igreja nunca perdeu. Nas provações, o Espírito é o refúgio e a fonte de energia espiritual. Essa força também se manifesta na forma de paz interior. Não uma paz superficial que ignora os problemas, mas aquela serenidade profunda que vem de saber que Deus está presente e conduzindo a história, mesmo quando não entendemos os caminhos. É o Espírito quem nos recorda as promessas de Cristo no exato momento em que mais precisamos delas. É Ele quem, diante de um futuro incerto, nos dá a convicção de que não estamos sozinhos. Para receber essa força, não basta buscar o Espírito apenas quando a crise já chegou. É na comunhão diária com Ele que nossa estrutura interior se fortalece. É cultivando intimidade na oração, meditando a palavra, participando dos sacramentos, que vamos criando raízes profundas que nos manterão firmes quando os ventos contrários soprarem. Quem vive distante dessa fonte, na hora da prova, pode se sentir como uma planta sem raiz, facilmente arrancada. Mas quem vive ancorado no Espírito permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Essa força não significa ausência de lágrimas ou de momentos de fraqueza. Jesus mesmo, movido pelo Espírito, chorou e sofreu. Mas significa que, apesar das lágrimas, existe algo mais profundo sustentando, uma chama que não se apaga. O Espírito não promete que não enfrentaremos dificuldades, mas garante que elas não terão a última palavra. A grande pergunta é: confiamos nessa força ou tentamos enfrentar sozinhos nossas provações? Porque, por mais que tenhamos boas intenções, a resistência humana tem limite. O Espírito Santo é ilimitado. Ele já sustentou missionários solitários em terras hostis, mártires diante do tribunal, mães aflitas à beira da perda, sacerdotes perseguidos, jovens tentados a abandonar a fé. Ele é hoje a mesma força que foi no início e está pronto para ser também a nossa. Basta pedirmos, abrirmos espaço e nos deixarmos conduzir. Quem aprende a depender dessa força, descobre que, mesmo nas tempestades mais violentas, é possível permanecer de pé. Não porque somos fortes, mas porque o Espírito Santo é a nossa fortaleza. O Espírito Santo é o impulso invisível e irresistível que move a igreja e cada cristão para além das fronteiras do conforto, lançando-os na missão de anunciar Cristo. O Catecismo da Igreja Católica afirma que ele é o protagonista da evangelização, o verdadeiro agente da missão. Isso significa que a obra de levar o Evangelho ao mundo não começa no planejamento humano, mas no coração de Deus, que sopra sobre seus filhos e os envia. Esse sopro é o mesmo que no Pentecostes transformou discípulos inseguros em testemunhas intrépidas, capazes de falar a todas as nações em todas as línguas sobre a salvação em Jesus. No dia de Pentecostes, o vento impetuoso não foi apenas um sinal externo. Ele representou uma mudança interior definitiva. Os apóstolos não saíram apenas com novas palavras, mas com um novo espírito. O medo foi substituído por ousadia, a hesitação por convicção, o silêncio por proclamação. É assim que o Espírito atua na missão. Ele não nos dá apenas a tarefa, ele nos capacita para cumpri-la. Quando ele sopra, o impossível se torna viável, o improvável se torna real. Esse sopro não se restringe a enviar missionários para terras distantes. Ele sopra sobre um professor que testemunha sua fé diante dos alunos, sobre um profissional que vive com integridade em um ambiente corrupto, sobre um jovem que decide manter-se puro em um mundo que zomba da castidade. Cada cristão, em seu lugar, é chamado a ser missionário, e essa missão só se cumpre plenamente quando é movida pelo Espírito Santo. O sopro da missão também rompe barreiras internas.
Muitas vezes, antes de nos enviar para fora, o Espírito precisa quebrar medos, inseguranças e apegos que nos mantêm presos. Ele desfaz desculpas e nos mostra que a missão não é para outros mais preparados, mas para todos os que se colocam disponíveis. E quando nos dispomos, descobrimos que Ele já preparou o caminho, já plantou sementes, já abriu portas. Nós apenas seguimos a direção do vento que Ele sopra. O Espírito Santo não envia desarmados. Ele concede dons específicos para cada missão. Pode ser a sabedoria para responder com mansidão, a fortaleza para suportar a oposição, o conselho para orientar alguém confuso, ou até o dom de línguas para comunicar-se em um contexto cultural diferente. Esses dons não são adereços espirituais, mas ferramentas de trabalho para que a missão seja eficaz. No entanto, é fácil resistir a esse sopro. O comodismo, o medo da rejeição, a preocupação excessiva com a opinião alheia são como âncoras que impedem o barco de sair do lugar. O Espírito, porém, é persistente. Ele continua soprando, chamando, inquietando, até que nos levantemos. E quando nos deixamos levar por esse vento, percebemos que a missão não é um peso, mas um privilégio. Porque cada vez que levamos Cristo a alguém, não é apenas o outro que é transformado. Nós também somos moldados, amadurecidos e fortalecidos. A igreja só é plenamente viva quando está em movimento. E esse movimento é sustentado pelo sopro do Espírito. Onde ele sopra, a fé se expande, a esperança renasce e o amor se multiplica. Esse é o mesmo sopro que hoje quer atravessar portas fechadas, quebrar barreiras culturais e reacender corações cansados. O único requisito é que estejamos dispostos a içar as velas e deixar que Ele nos conduza. Viver cheio do Espírito Santo não é experimentar apenas momentos esporádicos de fervor espiritual, mas permitir que ele se torne o centro e a fonte permanente de toda a vida cristã. O Catecismo da Igreja Católica afirma que o Espírito habita no coração dos fiéis como em um templo, santificando-os e conduzindo-os a Cristo. Essa plenitude não é um privilégio reservado a poucos santos ou místicos, mas um chamado universal, porque a vida cristã só alcança sua maturidade quando é vivida em constante comunhão com Ele. Ser cheio do Espírito significa deixar que cada pensamento, palavra e ação seja guiado por sua luz e sustentado por sua força. Isso não acontece por acaso. Viver cheio do Espírito exige entrega consciente. Não é pedir mais do Espírito, como se ele fosse dividido em partes, mas oferecer mais de nós mesmos para que ele tenha liberdade total de agir. Significa abrir mão do controle absoluto sobre a própria vida, permitindo que ele influencie nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa maneira de lidar com o trabalho, o tempo, o dinheiro e até nossos sonhos. E essa entrega não é um ato isolado, é uma decisão diária, renovada a cada manhã, sustentada por uma vida de oração fiel, pela participação nos sacramentos e pela escuta atenta da voz de Deus. Viver cheio do Espírito também implica estar aberto a ser conduzido por caminhos que não escolheríamos sozinhos. Muitas vezes, ele nos leva a lugares de desafio, não para nos expor ao fracasso, mas para nos treinar para uma missão maior. Ele pode nos pedir para perdoar alguém que nos feriu profundamente, para investir tempo em uma pessoa que o mundo já desistiu de amar, ou para dizer sim a um projeto que parece impossível aos olhos humanos. Esses são os momentos em que a lógica divina ultrapassa a lógica humana, e a fé precisa dar o passo que a razão não consegue sustentar sozinha. A vida cheia do Espírito não é isenta de dificuldades. As tempestades continuam a soprar, as provações continuam a aparecer, mas a diferença está na estabilidade interior. É como estar firmemente ancorado enquanto as ondas batem com força. Podemos até ser balançados, mas não afundamos.
Essa segurança não vem de nós, mas do Espírito que nos fortalece e nos recorda constantemente que somos filhos amados de Deus e herdeiros de sua promessa. Viver cheio do Espírito também nos torna sinais vivos para os outros. As pessoas percebem algo diferente, mesmo sem que pronunciemos uma palavra. É a paz que não se abala com facilidade, a alegria que não depende de circunstâncias, a esperança que resiste à desesperança geral. É um testemunho silencioso, mas poderoso, que desperta nos outros o desejo de conhecer a fonte dessa vida. Mas é preciso atenção. Essa plenitude é dinâmica. O fato de estar cheio do Espírito hoje não garante que estaremos amanhã se negligenciarmos o relacionamento com Ele. É como uma chama que precisa ser alimentada. Se deixarmos de cuidar, ela enfraquece. Por isso, viver cheio do Espírito é estar em constante estado de docilidade, prontos para ouvir, prontos para obedecer, prontos para mudar de rumo se Ele indicar. Quando colocamos o Espírito Santo no centro, deixamos de viver para simplesmente sobreviver espiritualmente e passamos a viver para manifestar Cristo em tudo. E é nesse ponto que entendemos algo fundamental. O Espírito não é um detalhe da fé, mas o próprio fundamento da vida cristã. Ele é a ponte viva que nos une ao Pai e ao Filho. O sopro que nos dá vida, a luz que nos guia, a força que nos sustenta e o amor que nos transforma. Quem vive cheio do Espírito, vive a plenitude para a qual foi criado e se torna instrumento para que outros também experimentem essa vida abundante.